Olá! Esse é o primeiro vídeo da Pink Heart Yoga. Então, a intenção é que seja uma yoga para todas as pessoas. Cada pessoa respeitando o seu limite. Então, para ser para todo mundo mesmo, com aquela luz rosa de amor no coração. Então, Pink Yoga. Meu nome é Smirna. Smirna. Eu sou professora de arte na rede estadual da Paraíba. Eu sou graduada em artes cênicas, então o curso que eu realizei compreendia teatro e dança. E além disso, de práticas corporais, eu tenho praticado a dança fora do curso, que faz tempo que eu terminei também. Dança contemporânea, que é meu mais... Eu adoro todo tipo de dança, mas a gente tem um xodó, né? Então aí é a dança contemporânea, mas também pratico dança clássica, já fiz um pouquinho de dança do ventre, um pouquinho de danças afro, e sempre que tem uma oportunidade eu vou experimentar. Já fiz um pouquinhozinho de capoeira também, que é uma outra dança, né? Então, são essas práticas corporais. Mas, além delas, ao longo de muitos anos mesmo, eu estava refletindo, cerca de 15 anos já, eu pratico yoga, ou yoga. Eu falo yoga mesmo, porque eu acho... Na verdade, eu acho que eu lembro daquele Cavaleiro do Zodíaco, que era o yoga. Mas eu gosto mais de falar yoga. Então, faz tempo que eu pratico, né? Comecei a praticar por conta de lutar contra o problema da depressão, né? Então, a yoga começou a me ajudar dessa maneira. E eu fui praticando, comecei pela internet, com alguns vídeos, fui assistindo. E ao longo desses anos, realmente eu fiz poucas aulas presenciais. Eu acredito que se eu tiver feito talvez 10 aulas presenciais, que foi bastante, né? 10 e 15 ali não é muito para 15 anos, né? De prática. Porém, eu gostaria de compartilhar aqui um pouquinho que eu sei com vocês. Então, hoje, como é o nosso primeiro contato, eu gostaria de trabalhar com vocês o chakra básico. E aí eu vou bem rapidinho, tá? Dar uma explicação sobre o que são os chakras. Então, de acordo com o entendimento, a gente tem nossa medicina ocidental, que é mais conhecida para nós, mas com o entendimento da medicina oriental, especificamente indiana, que na verdade é uma área de conhecimento mais holística, que envolve bastante coisa, não só a saúde física, mas também a saúde mental e espiritual. O corpo humano, ele possui 7 centros de energia. E cada centro de energia desse, ele é voltado, ele controla algumas funções corporais, e não só corporais, mas também mentais na nossa vida. Então, um dos centros de energia, nós temos 7 centros de energia. O primeiro deles é o chakra básico, que ele fica próximo à nossa genital, na verdade. Então, ali, nessa área que eu estou tocando aqui, próximo à nossa genital e até abaixo, onde fica, né, o pontinho mais fundo para as mulheres, o pontinho mais fundo do útero, para os homens o finalzinho mesmo da coluna. Então, nessa parte. E o que é que gere? Gere a nossa energia, a gente se sentir ativa, ative, e também o nosso senso de segurança. Então, a energia corporal, aquela coisa de a gente às vezes está, né, com preguiça, para você identificar se o seu
chakra básico ele tá legal, e umas perguntinhas assim. Muitas vezes você fica botando o alarme, só mais um pouquinho, vou dormir só mais um pouquinho, só mais um pouquinho. Se sim, é um sinal de que pode estar um pouquinho desequilibrado. Se você às vezes, né, tem aquela preguiça de se exercitar, pensa, não, eu vou dar uma caminhada. Não, acho que hoje não. Ou se você está numa academia, você pensa, acho que hoje não. Ou então, até a questão de sair de casa. Eu vou ao cinema, mas aí você pensa, não, acho que eu não vou ao cinema, não, eu vou assistir aqui, vai ficar menor mesmo, mas eu preferir ficar em casa. Então são sinais de que o seu chakra básico, ele tá um pouco desequilibrado, tá um pouco desenergizado. Aí para a gente melhorar no dia a dia, a questão é movimento mesmo. Movimento de a gente, no dia a dia, se movimentar. Então, de repente, no meio do seu dia, se você trabalha sentada, sentado, sentade. Então, eu vou falar sentada como considerando pessoa sentada, tá bom? Sempre vou falar no feminino, mas pessoa. E aí, você, por exemplo, trabalha sentada, aí você dá uma levantada e você dá uma alongadinha, vai para um lado, vai para o outro, alonga o pescoço, isso já é, movimento. Então tá falando com a amiga, com o amigo no telefone, com a amiga, você vai lá e em vez de ficar sentada lá no sofá, você vai dar uma voltinha pela casa, isso já vai energizando. E outra coisa muito importante, como a gente está falando de energia, o que é que dá energia pra gente, né? A respiração, claro, e também a alimentação. Então, a gente procurar se alimentar da melhor maneira possível e não só isso, a gente ter consciência de quando a gente está se alimentando. Então, é importante. Eu mesma, dessa parte eu sou bem culpada. De culpada, sim, perdão, não é culpada, mas assim, acontece muito comigo. De eu ir comendo sanduíche no meio da rua e aí estou indo para o trabalho. Isso aí não é legal para o chakra básico. Por quê? Acaba que o seu cérebro não está pensando, eu estou absorvendo nutrientes. Então é legal a gente parar, sentar, agradecer pelo alimento, seja agradecer a qualquer força, ou mesmo a natureza, enfim, fazer o seu agradecimento pelo alimento, que eu estou procurando desenvolver, agradecer pelo alimento e prestar atenção no que a gente está comendo ali, né? Então é até legal porque a gente saboreia mais tudo. Então, dadas essas, já fui aqui alguns minutinhos, dadas essas dicas, a gente vai agora para a prática. Olha, tudo que a gente for praticar, você vai observar o seu corpo e você vai perceber se está doendo, se não dá para você fazer, não tem nenhum problema. Você fica sentadinhas aqui, tranquilo, tá? Ou se der para modificar, você percebe que está trabalhando da mesma forma, mas você modificou um pouquinho, tá perfeito, porque cada pessoa tem um corpo, né? Então, a gente vai começar, que eu tô dando uma filadinha, mas eu não vou filar não, vou fazer aqui de forma intuitiva com o que eu já estudei, tá? Então, o primeiro exercício que a gente vai fazer, deixa eu só virar aqui um pouquinho, é a borboletinha. É um exercício bem conhecido, né? Que a gente faz, quem já fez balé, quem já fez outros tipos de exercício. Você vai puxar o seu pezinho, seus dois pés aqui. Você puxa até onde for confortável. Se seu limite é aqui, não tem problema, tá? E aí a gente vai, fazer a borboletinha. Se o seu limite é aqui, eu vou fazer aqui porque é mais ou menos o meu limite. E a gente vai só respirar aqui.
Para mim, minhas respirações, elas ainda são muito rápidas. Mas você vai fazer 5 ciclos de respiração, inspirou, expirou, tá? E aí a gente vai trabalhando dessa forma. Toda a pose que a gente vai fazer são 5 ciclos de respiração, tá? Então, daqui, tô na borboletinha. Eu vou abrir as pernas, olha só, mas você vai abrir até o seu limite mesmo, tá? Não força. Se o seu limite for esse aqui, tá perfeito. É esse aqui, tá? Aí, cada pessoa vai, você vai ver meu meu pé. E aí, ó, abriu. Quando eu abrir, o que é que eu vou fazer? Vou tentar manter minha coluna ereta, tá? Vou tentar manter a coluna ereta. E vou baixar um pouquinho, tá? A intenção é a gente sentir esse alongamento aqui, ó. Bem nessa parte interna da coxa, tá bom? Se você tá sentindo, ó, tô com a coluna ereta, tô sentindo. Eu venho pra cá, eu já tô sentindo que tá funcionando, eu tô no meu máximo, eu fico aqui, tá bom? E aí você vai descer de acordo com o que você pode. Tenta pensar assim, eu não vou no meu 100%, eu vou no meu 70%, tá? E a gente vai. Aí 5 e eu voltei. Legal? Então, agora a gente vai fazer um alongamento para os lados, para as laterais. Ó, você vai colocar. Eu vou mostrar uma pose mais estendida, uma pose mais estendida, mas para você compreender como é, tá? Então, seria esse alongamento aqui, ó. Ai, como é bom quando você alonga. Só que você não precisa fazer isso aqui que eu estou fazendo. Você vai colocar a mão onde você conseguir. Então, se sua mão chega aqui no joelho, é no joelho e está perfeito. Você vai ter o mesmo benefício que eu que fiz assim, ou que alguém que faça mais do que eu. Porque o benefício é a gente chegar nesse 70% aí e trabalhar. Então, vamos fazer a sua mãozinha direita no pé direito e a mão esquerda sobe. Se a mão for até aqui, tudo bem, tudo tranquilo. Se a mão for até aqui, tranquilo, tá? E a gente vai fazer os 5 ciclos de respiração. Tenta manter o peito aberto, porque às vezes a gente tem tendência de virar assim, né? Para alongar. Mas a gente tenta como se fosse apontar o coração lá pro céu. O big heart, lá pro céu. Lá, aponta. Ui. E voltou. Adoro esse. Para um pouquinho e outro lado. Ah, isso aí. Maravilha. Bom, agora a gente vai fechar as pernas devagarzinho. Você vai fechando, fechando, fechando. Que agora a gente vai trabalhar um pouquinho em pé, que é a parte, sim, um pouco mais desafiadora da aula. E é claro que você vai fazer
como você conseguir, tá certo? Como essa aula aqui é para iniciante, para quem está conhecendo agora, então não vou nem mostrar a pose completa, porque eu acho que talvez até possa a gente achar uma coisa muito difícil e não querer fazer. Então, vou fazer dessa forma aqui, tá? Bom, opa! Nós vamos fazer agora uma pose maravilhosa, a pose da deusa, olha só. A gente vai abrir o pé. O pezinho, ele tá assim, tá? Ele tá aberto assim, tá bom? Nosso corpo vai ser como uma estrela, na verdade até um pouco mais aberto, tá? Assim, o seu pezinho. E o joelho, ele não fica assim, virado para dentro, tá? Você vai virar o pé para fora e virar o joelho para fora também. E a gente vai fazer uma estrela com o nosso corpo, olha só. Então, tô aqui, botei o pezinho aqui. Essa aqui é a primeira opção. Se você fizer isso aqui, a estrela, você já está fazendo, tá bom? Quais são os desenvolvimentos dessa pose? Então, ó, eu tenho o desenvolvimento do braço, que é colocar o braço como se a gente fosse um cacto, assim, tá? Quadradinho aqui ao lado. Então, você pode fazer a estrela e ficar paradinha na estrela. Ou fazer assim, ó, inspirou, braço lá em cima, soltou o ar, braço aqui embaixo. Tá fazendo, tá? Ou você pode ir um pouquinho mais longe. Como é que a gente vai fazer? Inspirou, braço lá em cima, estrela, a gente desce, tá? Só que você vai descer, olha, esse meu pé já foi imobilizado 9 vezes, o bichinho. Então, ele tem essa particularidade de fazer esse barulho. Então, você vai até onde você conseguir, tá? Então, inspirou, conseguiu até aqui, soltou, tá? Se você conseguir mais, você vai mais, tá? A gente vai fazer 5 vezes. Perdi a conta, mas acho que são 5. E subiu, descansa um pouquinho. Respira. Faz 3 ciclos naturais. Bom, descansados, descansados, né? Você já sabe que é todo feminino falando das pessoas. Então, a gente vai fazer um alongamento que vai trabalhar essa área aqui, tá? Esse alongamento, provavelmente você já viu em algum local, só que o que é que vai ser diferente? A gente vai basicamente descer, tá? Descer aqui. Só que quando a gente vai para academia, por exemplo, não aqui exatamente, novamente você vai, ó, deixar a coluna bem ereta, a coluna está bem ereta, e você vai baixar do seu quadril, tá? Como se fosse uma mesa. Pensa que a sua coluna é uma mesinha, tá bom? Quando for parar de ser mesinha, que eu disser solta, aí você solta, deixa ela arredondar sem problema. Mas aqui, ó, ela bem retinha, você desce aqui, mesinha, tá? E aí, se você chegou aqui, maravilha, você tá aqui e vai fazer as 5 respirações aqui. Se você chegou aqui, se você chegou aqui, tá? Quando você
você também tem uma particularidade, que eu estou mostrando aqui as poses, mas eu, Smyrna, eu tenho hiperflexibilidade articular, o ortopedista me falou. Então, acaba que você pode ver e achar que é uma coisa muito difícil. Eu preciso estudar muito e tudo mais, mas na verdade eu tenho essa é até uma condição. E é um dos motivos pelos quais eu sempre torço o tornozelo, porque eu não percebo tanto a questão quando está muito alongado, tá? Então não fica assim pensando, nossa, eu não estou conseguindo fazer, tá bom? Então você vai, inspirou. Sim, qual é a diferença? A gente vai soltar lá no final, soltar o ombro, soltar a cabeça, deixar a gente relaxar mesmo, tá? Então a gente vai descer até onde conseguir. Eu tô botando a mão aqui embaixo do pé porque dá mais uma alongada, tá? E daqui você vai soltar a sua cabeça, ó. Eu desci mesinha, agora eu já arredondei a coluna. E a gente vai inspirar 5 vezes. Se você quiser, muito legal também, você pode pegar aqui nos seus cotovelos e deixar, ó, balançar seu corpo. Esse aqui é muito legal também. E vai fazer o mesmo efeito. A gente está alongando aqui a parte posterior da perna. E fica aí. Maravilha! A gente vai subir bem devagarzinho e a nossa cabeça vai ser a última parte a chegar lá em cima. Então, dobrei o joelhinho, vou colocando o meu bumbum, coloco, como se eu quisesse encaixar, ó, cada vértebrazinha no seu lugar. E aí você vai, até chegar lá em cima, solta o ombro. Olha só, esse exercício aqui não tem muito a ver exatamente com o chakra básico, mas eu acho sempre maravilhoso a gente fazer, né? Que é do pescoço. Então, ó, eu vou colocar a mãozinha aqui atrás. Olha como é que tá a minha mãozinha. E vou fazer o seguinte, vocês já devem ter visto também. Eu vou com a minha orelhinha direita direcionar minha orelha direita a meu ombro direito. Se eu já estiver sentindo, eu já estou sentindo, porque eu tenho bastante dor no pescoço. Eu posso ficar aqui. Outra opção para eu sentir mais é eu estender o meu braço direito, tá? Eu vou ficar aqui porque essa parte do meu pescoço, ela já dói bastante, mas você pode, ó, tanto estender aqui, quanto você pode colocar a sua mão e deixar a gravidade pesar, tá? Só a gravidade. Como eu falei, eu não vou fazer porque eu já estou sentindo bastante fazendo dessa maneira aqui, tá? Então, vou respirar aqui, a gente vai respirar 5 vezes. Eu acho maravilhoso. E maravilha do outro lado, tá? O outro lado a mesma coisa, minha mãozinha daqui atrás. E você tem a opção de, quando for colocar a orelha junto
aqui, ó, a orelha esquerda junto do ombro esquerdo, tanto de estender a sua mão, como também de com a sua mão esquerda dar uma puxadinha aqui no pescoço. Eu não vou fazer porque eu não fiz do outro lado, tá? Então, vamos lá respirando 5 vezes. Maravilha! E subiu, tá certo? Bom, agora a gente vai fazer uma coisa muito bonita, que eu acho lindas, lindos seres, que são as árvores, tá? A gente vai fazer uma pose que chama-se árvore. Então, ela também tem vários desenvolvimentos. A gente, é como se fossem, digamos assim, degrauzinhos, ela vai se desenvolvendo até chegar numa árvore bem grandona. Mas hoje a gente vai começar com uma árvore pequenininha. Então, eu vou mostrar o pé, tá? Eu tenho que mostrar o pé mais aqui. Então, o seu pé, ele pode ficar aqui, tá vendo? Eu posso até encostar ele no chão, mas é importante que o joelho, ele fique para o lado. A gente não vai fazer assim, ó, joelhinho para frente, não. A gente vai fazer joelho aberto para o lado. Opa, eu já desequilibrei. É uma pose muito boa para equilíbrio, inclusive mental. Eu observo muito que quando o meu equilíbrio mental não está legal, aqui a pose não fica legal. Então, essa é a pose 1, tá? Que a gente pode fazer. Pose 1, encostando o dedinho, a pontinha, né, no chão. Também, se você não conseguir o equilíbrio com a pontinha, você faz assim, ó. Dobra os dedinhos. Não tá aparecendo. Dobra os dedinhos e fica assim. Agora, só que joelhinho, o joelho esquerdo olha para frente, o joelho direito olha para o outro lado. Eu sei que vocês estão me vendo do lado contrário, né? Mas não tem problema. Qualquer lado que você fizer primeiro, tá? Correto. Depois eu vou tentar, não sei como é que faz isso, mas vou tentar trocar o lado. Então, vamos lá. A segunda opção é colocar o pezinho aqui, tá? Hoje a gente só vai até aqui na árvore, tá bom? Ela pode crescer, mas hoje eu vou mostrar até aqui. Então, a opção 1 foi aqui. Na verdade, a opção 1 é aqui com o dedinho dobrado. A 2 é aqui com o dedinho pontinha. E a 3 é o pezinho aqui, tá? Então, a gente vai ficar assim, vai tentar, olha para um ponto fixo, é normal cair, super normal cair, e a gente vai colocar a mão aqui no Namastê, né? No Mudra, que a gente vai botar aqui, tá? Hoje a gente vai fazer isso aqui de árvore. E vai inspirar 5 vezes. Aí, com cuidado, a gente desfaz as mãos, com o maior cuidado que a gente puder. E com cuidado, a gente volta a colocar o pé no chão. Uma coisa que ajuda bastante é você, que é incomum a gente fazer, pelo menos para mim era, é abrir bem os dedos dos pés, porque vai segurando você bem, tá? Então, vamos para o outro lado. Se você fez a pose assim, desse lado, tenta fazer a mesma. Mesmo que em um lado seja mais fácil, hoje a gente tenta fazer da mesma maneira, dos dois lados, tá? Então, opção 1, opção 2, opção 3. E a gente vai fazer aqui o mudra. Imagina que a sua perna é uma raiz de uma árvore bem linda, você é uma árvore bem linda, com muitos frutos, de muita criatividade, de muitas ações positivas no mundo. Então a gente fica aqui, ai meu Deus, já caí, mas não tem problema.
cair de novo. Calma. E aí, vou voltar. Tá? É assim mesmo. Maravilha! Bom, agora a gente vai sentar novamente no nosso tapetinho. A gente vai voltar bem rápido para a borboletinha, tá? Nesse caso aqui, eu só quero que vocês observem se tá mais fácil. Se a gente volta a fazer a borboletinha, aí você observa, tá um pouquinho mais fácil? Será que meu joelho está chegando um pouquinho mais perto do chão? Né? Será que um incômodo saiu? Ou será que está incomodando mais também? Você pode postar aqui dizendo, olha, incomodou mais, então a gente pensa, tá bom? Da borboletinha, a gente vai deitar no nosso tapetinho ou na toalhinha que você colocou. Tá? A gente vai deitar, deita bem devagarzinho, vai encostando toda a coluna. E daqui, o que é que a gente vai fazer? Tá? É com eu vou levantar a cabeça, mas só para falar com vocês, mas você fica com a cabeça, com o tronco, tudo descansado no seu suporte. A gente vai, ó, puxar o joelho direito, pode ser o esquerdo também, não tem problema. Aqui, ó, puxou o joelho e a gente vai rodar o pé, tá? Então, gira o pezinho 5 vezes para um lado. 5 vezes para o outro. Olha, eu falo no diminutivo, não é porque eu dou aula para criança, não. Eu dou aula para jovens e adultos, mas é só uma forma carinhosa, tá? E a gente se referia ao nosso próprio corpo. Então, dá uma seguradinha mais, dá um abraço no seu joelho. Um abraço nele, agradece a ele pelas coisas que ele faz por você. Tanta coisa, né? Cai no chão, ele apanha, ele ama, faz a gente andar. E nós vamos fazer a mesma coisa com a perna esquerda ou direita, se você começou com a esquerda. Então, gira 5 vezes para um lado. E 5 vezes para outro lado. Maravilha. Gente, agora você vai estender sua perna. E toda a aula de yoga, ela vai terminar com uma pose chamada Shavasana, que quer dizer, bem, a pose do corpo. Do corpo sem vida, na verdade. A gente faz de conta que o corpo está sem vida. Para quê? Para que tudo que a gente fez seja absorvido pelo nosso corpo. O que tem que se mexer, se mexa. O líquido que tem que se mover, se mova. Então, a gente vai ficar aqui, ó, bem paradinho, no Shavasana, mas respirando, tá? Aí eu gostaria que você respirasse, contando 4 vezes para puxar o ar e 4 vezes para soltar o ar. Então, lá vai. 3, 4 e soltou. 1, 2, 3, 4. A gente vai mais uma vez, puxa o ar. 1, 2, 3, 4. E a gente vai mais outra vez, solta o ar. 1, 2, 3, 4. Muito bom. Agora, eu peço para que você respire normalmente e fique somente escutando a minha voz. Então, a gente vai
conscientemente, a gente vai pensar lá no nosso dedinho do pé, daquele bem pequenininho, e vai mandar um comando para ele relaxar. Relaxa, dedinho. O dedinho seguinte, o dedinho seguinte, o dedão do pé. Relaxa a parte de baixo do pé. Relaxa a parte de cima do pé. Relaxa os tornozelos. Relaxa a sua panturrilha, deixa ela pesar no chão, deixa o chão guardar você um pouquinho. Relaxa os joelhos, pensa neles relaxando. Relaxa a musculatura da coxa, a frente, atrás. Relaxa o seu quadril, a musculatura do quadril. Relaxa seus órgãos genitais e excretores. Relaxa a parte da sua musculatura abdominal. E pensa, imagina que você consegue relaxar seus órgãos que são internos também. Então imagina que você está relaxando o estômago, o fígado, os intestinos. Relaxa a parte de trás da sua coluna, relaxa a lombar. A lombar às vezes precisa tanto. Deixa ela pesar no chão, ela carrega tanta preocupação. Deixa ela ser acolhida, ela ser abraçada pelo chão. Relaxa a parte de trás das suas costas. Agora, relaxa a parte dos ombros, a parte dos ombros, que a gente carrega muita preocupação nos ombros, né? Inspira e relaxa, relaxa os ombros. Aí deixa esse relaxamento ir para as suas axilas, ir para o antebraço, para os braços. Deixa ele chegar lá nos dedinhos das mãos, em cada dedinho. Sente cada dedinho relaxado. Relaxa o seu tórax, o seu peitoral, relaxa a musculatura. E pense em relaxar seu coração. Pense em relaxar seu coração, seus pulmões. Tudo relaxando. Vamos relaxar agora o pescoço que também carrega muita preocupação. Imagina ele, cada fibrazinha, ó, soltando, soltando, soltando. Relaxa a parte da frente do pescoço. Relaxa a sua tireoide, imagina que você está relaxando ela. Deixa subir esse relaxamento e relaxa o seu couro cabeludo inteiro. Deixa ele relaxar. Relaxa a sua testa, se você está fazendo alguma expressão, deixa ela bem relaxada. Relaxa seus olhos, deixa seus olhos descansarem lá na cavidade deles, bem tranquilos. Relaxa seus ouvidos, suas bochechas, sua boca, seu queixo. E agora a gente vai usando essa ferramenta poderosa que é a imaginação
imaginar que a gente consegue relaxar o cérebro, como se fosse um músculo bem tenso. Então, inspirou, imagina que ele está relaxando. Por esse momento é seu, esquece as outras coisas, só agora. Eu estou contando o tempo, você vai seguir seu dia, mas agora deixa o seu cérebro relaxar. E fica aí um pouquinho. A gente vai imaginar que sobre esse nosso corpo, agora bem relaxado, vai vir uma luz branca hoje. Que ela vai entrar pelo topo da nossa cabeça, vai passar por toda a nossa parte superior, pelos braços, pelos dedos, pela sua barriga, pelas suas genitais, pelas suas pernas, seus pés, o seu corpo está todo iluminado. Hoje a gente vai imaginar especialmente que além da luz branca, na sua parte do quadril, na sua parte genital, na sua parte lá do final da coluna, tem também uma luz vermelha, junto com essa luz branca, uma luz bem morninha, bem gostosa. Então a gente vai ficar aqui um pouquinho, tá? Estou contando o tempo, fica tranquila. Isso, agora de olhinhos fechados ainda, bem devagar, a gente começa a mexer os dedinhos dos pés, a mexer os dedinhos das mãos, vai mexendo os calcanhares, os punhos, deixando o movimento crescer. Vai acordando seu corpo, espreguiça lá atrás. Se tiver vontade de bocejar, boceja. Agora, ó, ainda com os olhinhos fechados, a gente vai virar para o lado direito e vai fazer uma pose como se a gente fosse um feto, um feto ali, um bebezinho dormindo, talvez também. E aí, com a ajuda das nossas mãos, coloca as mãozinhas no chão, tanto a mão esquerda quanto a mão direita, com os olhos fechados ainda, a gente vai levantar e sentar da forma mais confortável para você. Isso. E aqui, ó, a gente vai fazer uma mão na outra. Friccionar, esfregar uma mão na outra para criar calor, tá? Tenta criar um calorzinho aí na sua mão. E a gente coloca
as nossas mãos bem quentinhas sobre os nossos olhos. Abre os olhos bem devagar. E aqui a gente termina a nossa sessão por hoje. Muito obrigada, é um prazer ter você aqui assistindo. E Namastê, que significa a divindade que mora em mim, enxerga a divindade que mora em você. É um cumprimento, tá? Até a próxima, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço.